Olá, pessoal! Estamos ao vivo para mais uma das nossas lives super legais, super de conteúdo aqui de segundas-feiras. Toda segunda-feira às 9 temos conteúdo aqui, temos troca de experiências, temos informações para famílias. Então já anota na tua agenda, vem com a gente, que sempre conteúdo importante aqui pra gente. Vamos lá, vou esperar o pessoal começar a entrar. Bom dia, Glória. Bom dia, Magna. Bom dia, Conceição. Fiquem com a gente. Hoje a gente vai falar sobre psicomotricidade. Temos uma convidada super de peso aí, super legal. Bom dia, Ana Paula. Então nós vamos falar sobre psicomotricidade hoje. Bom dia, Rociana. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Vera. Já vou te chamar. Isso, muito bom. Então fica com a gente que hoje a gente vai falar sobre psicomotricidade e acompanha a gente que hoje ainda eu vou ter uma super surpresa aqui nos stories para falar para vocês, tá bom? Deixa eu chamar aqui a Vera. Bom dia, vão mandando um aviãozinho pro pessoal para convidar mais pessoas. Bom dia, Vera. Bom dia, Pri, tudo bom? Tudo Tudo bem? bem? E você? Tudo bem por Tá aí? tudo tranquilo, tudo em Tá me paz. ouvindo bem? Tudo Tô, tranquilo? Ah, tô que escutando bem. ótimo, que ótimo. Muito obrigada, tá, por você aceitar o meu convite para vir Nada, é um aqui prazer. falar conosco sobre seu trabalho, sobre psicomotricidade. Eu sou uma grande fã sua, acompanho seu trabalho há bastante tempo e Que acho que vai ser muito, muito legal da gente fazer essa troca hoje, tá? vamos. Muito obrigada Tá, pelo convite, viu? Muito obrigada a bom estar aqui. você. Queria aproveitar e pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua história, da sua experiência, para você se apresentar aí para o pessoal que está chegando. Tá. Então, Vera Matos, eu sou fonoaudióloga, psicomotricista, tenho mestrado em psicologia social e o doutorado em fonoaudiologia, né? Fiz a minha formação lá na França, em psicomotricidade, fiquei lá 2 anos, com Françoise Desobot, Jean Bergès, Gisèle Soubiran, esse é as minhas origens, assim, né, de psicomotricidade. E aqui no Rio eu dirijo o Mobile, que você já segue, né? A gente é parceiro aqui no Instagram, que é Sim. Mobile Underline Infantil, que é um centro de estimulação psicomotora, né? Lá a gente atende crianças e adolescentes e, é claro, os adultos familiares dessas crianças e desses adolescentes. Isso, muito. É isso, professora universitária, e dou aula nas pós-graduações, dou aula em graduação também, e estou aqui fazendo essa parceria com vocês hoje. Isso, a gente não para, né, Vera? Não para um Não, segundo. Essa é que é a grande verdade. Até isso é quando a que é gente bom. pois é. Até quando a gente está de folga no final de semana, a gente está de alguma maneira trabalhando, né? Eu falo isso. Mas é porque o nosso trabalho nos dá tanto prazer que fica parecendo que não é trabalho, né? Então Exatamente. a gente é muito dedicado. Então vamos lá, Vera. Hoje eu queria que a gente passasse um pouquinho. Eu coloquei como tema, depois que a gente conversou, sobre psicomotricidade e autonomia, que eu acho que tem tudo a ver com os nossos trabalhos, e é algo que a gente precisa mostrar muito para as famílias, que uma coisa está muito atrelada à outra. Se a gente desenvolve essa parte de psicomotricidade, essa parte motora, a gente favorece muito a autonomia e independência das crianças, dos adolescentes, dos adultos e dos idosos. Então, eu queria mesmo que a gente passasse um pouco por essas fases hoje, mas acho que o primeiro passo seria você falar um pouquinho o que é psicomotricidade. Acho que tem muita gente que ainda não sabe, eu recebo várias famílias aqui que ainda não sabem o que é psicomotricidade, qual o trabalho de um psicomotricista, então acho que seria interessante a gente começar por aí.
Sim. Então, para a gente pegar o que, que é a psicomotricidade, que é uma ciência relativamente nova em termos de história, né? A gente tem que se remeter ao Dupré, 1907, depois ao Júlia Guerra, que repagina a debilidade motora e vem dar uma definição legal, né? Mas ele ainda chama a psicomotricidade de uma técnica, o Ajúria Guerra. Só com a Beatriz Saboia e todo o trabalho dos brasileiros aqui também, e com a Desobô e com o Lapierre, é que a gente começa a pensar na psicomotricidade como ciência. Então, o que, que seria a psicomotricidade? É a forma que o sujeito encontra de estabelecer suas relações com o meio, com o outro e consigo mesmo, por meio do corpo, né? Uhum, Então, é o domínio, o controle, o bem-estar corporal nas relações que o sujeito estabelece na vida, né? Com o uhum, outro meio e consigo próprio. Então, isso. quer dizer, a gente trabalha, o psicomotricista trabalha com o corpo em movimento, né? Com o corpo em movimento, com o corpo como veículo de representação, de expressão do sujeito. Uhum, E isso é muito importante, né, na infância, porque esse corpo, a gente não nasce com ele, né? A gente se apropria dele com o movimento, né? Não existe. A Beatriz Saboia diz uma coisa muito bonita, que não existe sensação sem movimento, ou melhor, percepção sem movimento. Né? Vem a sensação, seu corpo reage com o movimento e aí você percebe. Né? Então não uhum, há como perceber o mundo, né, sem a motricidade. Valon falava isso também, né? Ele unia a sim. motricidade, a afetividade e a cognição. Então, a psicomotricidade vai tratar desse aspecto, dessa integração entre as esferas motora, afetiva e sociocognitiva, ou socioafetiva, cognitivo-linguística e motora funcional, vamos dizer assim. Isso. Ou seja, para o desenvolvimento global da pessoa, independente dela ter um transtorno ou não, um atraso no desenvolvimento ou não, a psicomotricidade é super importante, né? Sim, Eu sempre falo isso. Se as escolas infantis, de educação infantil, focassem na psicomotricidade mais do que eles focam no letramento, a gente teria crianças e adolescentes mais desenvolvidos cognitivamente. mais Né? felizes, né, sobretudo. Isso, qualidade de vida, mais felizes. E assim, o desenvolvimento cognitivo ele vai acontecendo, né? Então, eu acho que isso tem muita coisa atrelada também a essa parte. E aí vamos pegar na parte da infância, Vera. Na primeira infância, vamos pensar nos bebês e nas crianças, né? Até mais ou menos 3 anos, por aí. Uhum. O que seria importante a família desenvolver em casa ou buscar um psicomotricista no caso de um atraso no desenvolvimento, né, para poder desenvolver? Quais são as habilidades mais básicas e fundamentais para essa idade quando a gente fala de psicomotricidade? Bem, se a gente for pensar na primeiríssima infância, né, o bebê ele descobre o próprio corpo já através do movimento, né? Então ele olha para as mãos, ele pega o pé, ele leva o pé à boca, ele dá tapas no móvel porque ele ainda não consegue pegar, ele se estica, ele se move, ele rola, não é? Então, o próprio desenvolvimento neuromotor, vamos dizer assim, né? Uhum, Depende de uma estimulação do outro para poder acontecer, né? Então, isso. a gente tem que pensar que para o bebê se desenvolver, ele não é que ele precise de super estímulos o tempo inteiro, que você não possa deixar o bebê em paz. Não é isso. Mas ele precisa que você deseje que ele venha para o nosso mundo, sabe? Que Uhum, você deseje que ele participe de algumas atividades com você, né? Então, alguns estímulos são importantes nesse momento da infância.
que é conversar na hora da alimentação ou na hora da amamentação, a troca de olhares na hora da amamentação, conversar no banho, né? Transformar o momento do banho numa troca importante entre esse adulto e esse bebê, não é? Uhum. É a hora da alimentação também ser uma hora prazerosa, ligada a cuidado, né? E Isso. esse bebê se sentindo querido, se sentindo cuidado, se sentindo puxado para o nosso mundo, ele vai se desenvolvendo através dessa quantidade de estímulos. Então, as famílias podem pensar no edredom no chão, né? Uhum. Dar Coloquem as crianças no espaço chão, né? Eu falo isso o tempo todo. Coloquem as crianças no chão, brinquem no chão. no chão, coloque seus objetos, os objetos que elas gostam mais, um pouquinho distante para motivá-las de ir atrás buscar, não é? Não dê tudo na mão. Algumas coisas sim, Uhum. outras coisas não. Crie desafios e compartilhe momentos agradáveis. Quer dizer, eu acho que você pode fazer as duas coisas, né? Outra coisa legal para as crianças pequenininhas, já andantes, vamos pensar, não é? Já, porque aí vamos pensar um pouquinho antes, no engatinhar, por exemplo, né? Crianças que não têm o espaço para explorar não vão engatinhar, Verdade. não é? O Uhum. engatinhar, ele é cognitivamente muito importante, porque a criança tem que pensar, fazer um planejamento da sua ação motora, ela tem que traçar uma estratégia para chegar onde ela quer. Então, o engatinhar não é só uma importância motora que ele tem uma importância cognitiva, né? Isso. E depois o andar também, quer dizer, possibilitar. Tem mãe que diz assim: eu vou tirar tudo para que o bebê não mexa em nada. Não, pode deixar a sua casa como ela é, para você, porque ela é sua em primeiro lugar. E o Isso. bebê, ele vai se habituar que aqui não pode mexer, que ali não é lugar para brincar, que os brinquedos ficam ali. Então, você já vai organizando, né, essa criança Uhum. internamente para poder viver no social, né? Eu lembro, Vera, que quando os meus filhos eram pequenos, eu tenho dois, né? O mais novo tem Aham. 4. Eu fazia muita atividade assim. Eu colocava o brinquedinho que ele mais gostava na época na mesinha de centro e afastava um pouquinho a mesinha. E aí ele estava lá no sofá. Então ele tinha que dar pelo menos aquele primeiro passinho de se jogar para poder pegar o brinquedo. Lógico que eu estava do lado para que ele não caísse, não se machucasse. E aí, aos pouquinhos, eu ia afastando essa mesinha para ele ir começando a tentar firmar para dar o primeiro passo e também, assim, ir atrás do que ele quer. A gente também tem que trabalhar essa motivação, né? Então, é uma brincadeira tão simples e tão do dia a dia, mas que a gente está aprendendo a estimular essa parte cognitiva e física, né? E motora das crianças. Isso é Eu importante. acho que outra coisa que eu acho legal é que é isso, a psicomotricidade, ela vê o desenvolvimento como uma coisa global, é um diamante, não é? Isso. É uma pedra só. E as facetas cognitiva, afetiva, social, linguística, são facetas do mesmo diamante, não é? Então, quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente tem que pensar nele como um todo, né? Uhum. E Isso aí, mesmo. outra dica é assim, que eu acho muito importante hoje em dia, né? Que eu digo que o meu grande inimigo hoje é o ar-condicionado. Por Hum. quê? As crianças dormem com seus pais por causa do ar-condicionado. Verdade. E a gente tem que fazer esse desmame do leito, né? Para que essa criança tenha o seu lugar, né? E não ocupe um lugar entre o casal, porque o lugar dela é resultante do casal, né? Isso. Então é muito importante também para as famílias que priorizem, fizeram um quarto tão lindo para o filho, sabe? Vamos fazer isso valer, né? Ou eu falo aqui às vezes também, vai deixar no mesmo quarto por uma questão, né, de economia do ar-condicionado, que isso acontece. Então leve a cama da criança, o colchãozinho da criança e coloca no chão.
né? Ela vai ter o espaço dela, ela vai aprender a sair do colchão, a voltar do colchão. Mas, Bárbara, vai ficar no chão? Sim, gente, agora é super moda isso. Eu até brinco isso. Eu sou suspeita que a minha filha de 9 anos já dormia no chão, porque eu sempre Aham. gostei da metodologia Montessori, então a gente aqui, a minha família, né, minha casa sempre foi. E aí as pessoas achavam até estranho, mas ela dorme no chão? Eu falei, não, ela dorme no colchão, o colchão que está no chão. É diferente. Mas É, isso para traz poder dar autonomia. autonomia, né? Sim, a criança começa a Exatamente. descer, começa a conhecer o espaço dela, começa a ter, então assim, mesmo que seja no mesmo quarto, proporcionem esse momento para a criança. Não é que você está largando, na verdade é o contrário, isso é amor. Quando a gente proporciona autonomia, independência, qualidade de vida para aquela criança, a gente está amando, né? É, lógico. Então, isso é bem importante, Vera, bem lembrado, muito bem lembrado. Então, eu acho que essas questões, por exemplo, o alimentar, né, o momento da refeição, é um momento tão importante na família, né? Então, quando a criança puder comer só, comer na mesa com seus pais, né? Fazer Uhum. parte da estrutura familiar, né? E ter autonomia para se alimentar, para se nutrir, enfim. Essas são conquistas importantes dos primeiros 3, 4 anos de vida, né? Isso. E a Uhum. vida social também, que vai vir com a entrada da escola, né? Ou com a convivência com os primos. Então, esse social também vai, vamos dizer assim, trazendo consciência das habilidades sociais, né? Isso. Uhum. Também Com é uma coisa certeza. importante. Isso, com certeza, com certeza. E isso tudo vai ajudando a desenvolver essa criança, né, no decorrer da vida. E aí vamos pegar agora a criança um pouquinho maior, que ela já está na fase escolar, né? Ah, Então a ah, gente tem toda uma questão de coordenação motora ampla, coordenação motora fina, que a gente já precisa estar estimulando e desenvolvendo. E aí, nesse momento, o que que a psicomotricidade ela pode ajudar essa criança? Principalmente, Vera, vamos pensar nas crianças que têm um atraso no desenvolvimento, né? Que é o nosso foco de trabalho aqui, o que, que a gente trabalha no dia a dia. O que, que a psicomotricidade pode agregar nessa fase da escolaridade, do início da escolaridade? a psicomotricidade, ela vai ser básica para esse momento, né? Ela vai ser básica na creche, vai ser básica na educação infantil, não é? E a triste realidade nossa é que ela desaparece no Fundamental 1. Isso. Essa é a grande tristeza, assim, é o que a gente da psicomotricidade vem lutando nas escolas para que esse corpo possa continuar no fundamental a fazer parte da educação dessa criança, né? Não só no campo da educação física, mas Uhum. na educação mesmo, no campo pedagógico, que esse professor possa usar o corpo para ajudar a alfabetizar, para ajudar a raciocínio lógico matemático, para ajudar no desenvolvimento cognitivo. Porque o Uhum. corpo é uma potência muito grande na hora da aprendizagem, né? Vários autores dizem que a gente aprende com a vivência, não é? Isso. A Uhum. vivência é, como falava Montessori, né? É o corpo agindo sobre o meio, não é? Isso. Então é muito importante, a psicomotricidade contribui muito no desenvolvimento da motricidade ampla, no desenvolvimento da motricidade fina. Você vê as pré-escolas picando papelzinho, colando papelzinho, isso tudo é muito importante. Mas o Uhum. mais importante é a criança saber usar o corpo, né? E Isso. as crianças com as quais a gente trabalha mais, que são as crianças que tiveram algum gap no seu desenvolvimento, né, global, a entrada da psicomotricidade vem como divisor de águas, assim. Eu acho que a criança muda de patamar quando ela tem acesso ao uso desse corpo, sabe? Uhum. Quando ela consegue conquistar, como você falou, maior autonomia, via suas próprias potencialidades, né? Então, Isso. acho que a psicomotricidade entra para potencializar
o poder de ação desse sujeito no mundo, Uhum. sabe? Isso. E é claro que o psicomotricista nunca vai trabalhar sozinho, ele trabalha junto com a escola, junto com a família, não é? Ele trabalha junto com a equipe médica que acompanha a criança. Então, ele faz parte dessa rede de saberes sobre aquela criança, né? Então, essa troca também vai orientar o processo terapêutico em psicomotricidade, né? Vamos priorizar o que estamos precisando mais nesse momento, não é? Não que a gente vai intervir sobre o sintoma, não, né? A gente vai ajudar esse sujeito a lidar com as dificuldades que esse sintoma está trazendo. Uhum. Então é uma Isso. posição assim de fortalecer o sujeito, né? Dar-lhe suporte para a ação sobre o meio, inclusive a aprendizagem. Isso, com Né? certeza. Aham. Uhum. Porque isso acaba refletindo nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Uma criança que ela ainda não tem consciência do próprio corpo, não consegue controlar o seu próprio corpo, ela não consegue, muitas vezes, ter essa questão da expressividade corporal ampla, da fina. Como é que a gente vai querer que essa criança, ela sente numa sala de aula, ela fique horas e horas prestando atenção num professor que está escrevendo no quadro, numa lousa, e ela tem que copiar, né, e fazer letras e fazer números. Então, É. assim, eu E acho até que... a coisa do. Desculpa te interromper. Pode Até a falar. questão do fator inibitório também. Uhum, Eu não isso. consigo parar, né? Há corpos que a criança não consegue inibir aquele nível de excitação, aquele nível de exacerbação da sua motricidade, porque não está bem na própria pele, não é? Ela não Isso. está bem no seu corpo, né? Então, a gente tem que pensar em todo o contexto que envolve essa criança, né? Contexto familiar, social, enfim, onde essa criança vive, como é a rotina em casa, não é? Se essa rotina em Isso. casa favorece a autonomia ou obstaculiza, né, o crescimento. Então, acho que todas essas questões entram em cena quando a gente fala de desenvolvimento em geral e quando a gente fala de desenvolvimentos um pouquinho com gap, né, um pouquinho Uhum, atrasados, enfim, um pouquinho isso. alterados da curva, né? Pois é, porque às vezes chegam famílias que falam muito sobre isso, né? A criança é muito agitada, a criança não para um segundo, a criança não para nem para comer, né? Com essas queixas. Será que não tem um déficit de atenção e hiperatividade? Então, assim, a criança às vezes tem 2 anos e já se levanta essa bandeira, né, de um TDAH por causa dessa agitação psicomotora. Não significa que não possa ser, pode ser que seja, realmente. Mas com 2 anos, eu acho que a gente tem que investigar outras coisas. Que igual Sim. você falou, como que está sendo essa vivência psicomotora dessa criança? Como que está sendo as oportunidades dela de realmente subir, descer, pular, saltar, mexer nas coisas, ter acesso às texturas, fazer atividades com esse corpo no dia a dia. E você falou que um dos nossos inimigos, né, é o ar-condicionado, e eu acho que outro inimigo que nós temos é o tablet, o celular, né? Nossa, também. Porque Nem falei sobre isso. Pois é, porque isso aí, eu brinco que agora no aniversário de 1 ano, ao invés da criança ganhar brinquedos que vão ajudar na psicomotricidade, na parte cognitiva de uma criança de 1 ano, que antes era o que a gente dava, as crianças estão ganhando tablet e celular com 1 ano. Então, eu não consigo entender essa lógica, tá? Pois é, só que nós estamos ultrapassadas. Pois Porque é, essa é a lógica atual, né? E nós vamos ter que lidar com isso, né? pois é. Agora na pandemia, né, que a gente teve vários atendimentos online e tudo mais, graças a Deus existem algumas ferramentas como o WordWall, outras ferramentas onde você pode colocar o corpo em movimento.
né? Isso. Mesmo no campo virtual. Então, a gente se beneficiou muito disso nos grupinhos lá de psicomotricidade, né? Isso. Aí eu fico pensando assim, outra situação familiar que a gente encontra é assim, a família investe muita grana naquela criança que tem um gap de desenvolvimento. Paga os melhores terapeutas, os melhores colégios, e em casa não autoriza essa criança a crescer, não é? Uhum. Então, ela investe, mas não autoriza. Então, isso é um outro problema que a gente encontra, né? É como convencer a essa família que, apesar do gap, essa criança é capaz. Isso. Que, apesar do atraso motor ou cognitivo, há capacidade ali, né? Há um sujeito potente ali. Isso. Então, a gente, às vezes, tem que convencer a estrutura familiar de que aquele gap é muito menor do que de fato eles fazem crer no seu comportamento disfuncional, né? Então Isso. infantilizam e dão a comida na boca e, né, tem dificuldade em trabalhar a questão do desfraude. Então, como que às vezes a gente precisa dar suporte para essa família tão querida que tem em seu eixo, né, em seu cerne, uma criança com alguma dificuldade, né? Isso. Aham. Isso Isso é aí, por muito isso que esse trabalho com a família precisa ser diário, né, nas diário. terapias. A gente precisa realmente orientar, falar, cobrar muitas vezes. A gente tem que dar as ferramentas e cobrar, dar as ferramentas e cobrar para que essa família se potencialize, porque, como você falou, não adianta investir em terapia, investir em médico, em escola e tudo, se a base que é a família não estiver bem consciente do seu papel nisso, né? Eu achei uma. Não, da potência da Sim, criança, na verdade. Então, uma coisa que a gente faz muito lá no Mobile é convidar os pais para dentro do espaço clínico, sim. para que eles possam ver como que a criança sabe, como que ela Uhum. consegue, né? Como que ela é capaz, se a gente deixar. Né? E como é que você pode ver isso assim? É muito legal. Às vezes a criança lá trabalha descalça, né? Então ela entra na sala, tira o sapato, tira a meia. Então, claro, no começo a gente tira, depois a gente vai ajudando a tirar. E quando entra com o pai ou com a mãe, o pai e a mãe já vão tirando, né? E aí a Isso. gente diz: espera aí, vamos ver, olha só que legal. Aí a gente bota a mão da criança, puxa aí a criança já consegue tirar. Aí eles ficam todos felizes. Por quê? Porque no dia a dia você entende que isso não é possível. É, Você na entende correria. que tem que sair daqui a 10 minutos, então você bota a roupa, você bota o sapato. Mas no final de semana, ó, uma grande oportunidade. Deixa a criança se vestir, vai ser Agostinho da grande família, tudo descombinando, é xadrez com bolinha, é um pé sem sapato, outro com meia, mas não tem importância naquele momento, você está permitindo a ela, né, de ser a potência que ela é. Isso, e de ensinando isso, né? Ensinando essas escolhas, ensinando esse caminho. Eu falo muito isso aqui, Vera. A terapia ela começa na recepção, não é na Isso, sala, é na recepção. Quando a criança chega, que ela tem que tirar o sapato, que ela tem que dar bom dia, que ela tem que esperar o horário dela. Então, tudo isso a gente já começou a terapia. Não adianta sair e já correndo, começou, e já começou em né? casa. Isso, Para a tia fulana. Já bota a roupa, a criança já sabe se quer ir, se não quer ir. Você já está trabalhando toda essa, isso. né? Eu acho que isso é muito bacana, Com né? certeza. Tem uma pergunta da Maristela aqui que eu achei bem interessante. Olha, a educação física escolar e a psicomotricidade podem ser grandes aliados? Como que você vê essa possibilidade do psicomotricista e do professor de educação física escolar? Eu acho que eles já são grandes aliados. Eu acho que a gente tem que estreitar esse romance, não é? Eu acho que, Isso, por exemplo, lá alguns funcionários do Mobile são profissionais da educação física, especialistas em psicomotricidade.
Esses são contratados por algumas creches ou escolas como psicomotricistas. Então, Uhum. eles acumulam função. São professores de educação física e psicomotricistas. Eu tenho um amigo também, que é de uma escola aqui do Recreio, que também é psicomotricista, é professor de educação física e psicomotricista. Então, o ideal é que as escolas, ainda mais agora que a profissão está legalizada, né? É que as escolas contratem psicomotricistas. Esse Uhum. é o ideal. Ah, mas o professor de educação física perde emprego? Não. O professor de educação física pode se especializar e ser um psicomotricista, não é? É porque a Uhum. psicomotricidade ela traz uma questão rica para o professor de educação física. Então, essas duas formações entrelaçadas tornam o sujeito um professor mais legal, com mais recursos, não é? Isso, Então, eu isso. acho super legal essa parceria. Para mim, ela já existe, assim. Eu já não consigo ver muito um professor de educação física que está na educação infantil, por exemplo, ou no Fundamental 1, que não tenha um curso de psicomotricidade, uma pós, uma pegada diferente, né? Uhum. Isso. A Maristela, inclusive, fala: seria interessante se a escola tivesse um psicomotricista, com certeza. Sim, Principalmente a escola de educação infantil e fundamental 1, né? com Eu acho certeza. que é fundamental ter esse profissional especializado, como a Vera falou, seja o profissional de educação física especializado, seja um psicomotricista que vai trabalhar junto com esse professor de educação física, né? Porque no fundamental, inclusive, o professor de educação física tem outras funções que ele Sim, exerce, né? E aí sim, tem cada um um currículo básico e junto. tal, exatamente. Mas eu É, acho que essa parceria, ela é para a vida, assim, ela é muito legal. isso, é ótimo. É ótimo a gente falar de parcerias porque as pessoas têm muito essa coisa de concorrência, né? Vou perder meu emprego, é meu concorrente, tá vindo porque acha que sabe mais. Então, a É, gente tem que parar com isso e pensar que um agrega no outro, né? Com sempre, né? certeza. Tem. É. Ô, Vera, Oi, vamos passar um pouquinho e ir subindo nessa fase de desenvolvimento vamos, aí. Chegamos vamos. à adolescência, né? Nossa, Que é uma fase já por si difícil para todos nós. E aí, o que a psicomotricidade pode agregar em um adolescente, um jovenzinho, né? Não vamos falar da fase adulta ainda não. Um adolescente, jovenzinho, que está nessa descoberta do seu próprio corpo, nessa questão de controle inibitório, necessitando bastante. O que a psicomotricidade pode agregar nessa fase? então vamos pensar. Aqui eu vou trazer o Bergès, né? O Bergès ele falava que o nosso corpo é um receptáculo, né? O corpo do bebê é um receptáculo que depois, com o advento da linguagem, ele se torna um espetáculo, né? E por volta, depois da questão do complexo de Édipo, do fantasma da castração, por volta de 5, 6 anos, o que acontece? O corpo sai de cena, não é? O sujeito se volta para o mundo, para o conhecimento, para a ciência. Então é a aprendizagem da leitura, da escrita, do cálculo e minhas turminhas, né? Clube da Luluzinha, Clube do Bolinha. Só convido para minha festa de aniversário minhas amigas, enfim. Uhum. E aí isso vai indo até que existe a questão biológica, né? Uma questão hormonal que começa a aparecer na puberdade e que vai chamar a atenção de volta para o meu corpo, né? Então, o adolescente, o corpo clama, né? O Bergès diz que o corpo volta a ser o carro-chefe da preocupação da adolescência. E aí, se a gente pensar, mas é um corpo estranho, por quê? Porque desde os 6 anos eu me conheço daquele jeito. Como é que agora tem buço, espinha, esse Uhum. pão, não é? Como que eu Sim. lido com isso? Peito, pelos, como que eu lido com esse corpo novo que eu desconheço? E aí eu acho que a gente tem recursos maravilhosos como a técnica da relaxação, sabe, do Bergès,
que é para crianças e adolescentes. A gente tem trabalhos de consciência corporal, sabe? Com recursos da eutonia, da Gerry Maretsky, da corpoanálise. Então, a psicomotricidade pode lançar mão de diversos recursos para aproximar esse sujeito desse corpo novo, né? Para, vamos dizer, refinanciar a reapropriação desse corpo, não é? Através de diversos recursos técnicos. Tem o jogo, tem o brincar corporal na adolescência, que desaparece, né? Até a adolescência, e que a psicomotricidade pode trazer de volta, se for o caso de um grupo de adolescentes, né? Trazer o lúdico, trazer o cooperativo, o competitivo, isso tudo através do uso do corpo no jogo, no brincar, né? E no brincar simbólico, né? E depois no verbal, poder falar desse corpo também. Porque isso é uma coisa diferente, né? O adolescente, ele domina a questão da linguagem. O que a criança já não consegue muito, não é? Então, na criança, a gente serve um pouquinho de tradutor, né? No adolescente, eles não precisam de tradutor, eles precisam de escuta, né? Então, é muito diferente, assim, a intervenção psicomotora na adolescência, sabe? Eu acho que é proporcionar uma reapropriação desse corpo que, para eles, é tão diferente, é tão novo. E é assustador, né? É assustador. Sim. Porque, como você falou, o freio inibitório, às vezes eu não consigo inibir o que eu estou sentindo, né? Então, é importante esse cuidar do adolescente. E se a gente pensar, né, você e eu, na nossa adolescência, a gente falava dos nossos problemas? Claro que não. Verdade. O adolescente não fala de si, nem para o melhor amigo. Né? Ele não sabe que aquilo tudo que ele está sentindo é comum, é natural, né? É possível, é legítimo, é genuíno e que aquilo tem valor. Né? E valor de potência. E aí é que eu acho que a psicomotricidade entra para, vamos dizer assim, reforçar, recarregar essa potência, né, de relacional do adolescente. E quando a gente fala de um adolescente, por exemplo, com atraso no desenvolvimento, Vera, o que a gente poderia agregar mais ainda? Porque às vezes esse adolescente tem dificuldade na fala, tem dificuldade disso tudo. O que a gente poderia agregar nesse novo conhecimento do seu próprio corpo? Às vezes vem a parte da sexualidade junto, né? Então, o que a gente poderia pensar nessa parte? Olha, talvez eu possa ilustrar isso com um caso clínico, se você permitir. Né? Eu estava vendo uma jovem adulta portadora de síndrome de Down e com muitas dificuldades sociais, relacionais e sem tomar banho há 4 meses. Né? Comecei o atendimento dentro de casa, tá? Ia na casa dela. Ela não me recebia no primeiro dia, no segundo dia me recebeu, e assim entrei no quarto. Era um quarto muito infantil para uma jovem adulta. Aí conversamos com a família, vamos produzir um quarto novo. E aí ela começou a vir no consultório, eu comecei a fazer a maquete do quarto novo. Nós fizemos a maquete, ela ia dizendo mais ou menos, ela não gostava muito de mim não, ela ia meio contrariada. Ela ia dizendo mais ou menos como ela queria o quarto. Eu fazia de papel a roupa que ela estava naquele dia, fazia em miniatura, colocava no armário do quarto, né? Pintava da cor da blusa, da cor da saia, enfim, nós fizemos a maquete do quarto, depois fizemos a maquete do banheiro. E assim fomos fazendo a casa toda, né? A Thérèse Bertherat diz, o meu corpo é a minha casa. Essa menina não saía de casa há muito tempo. A partir dali, nós tivemos uma ida ao pedicure, nós tivemos um banho, tivemos um corte de cabelo, depois mais 15 dias sem banho. Mas nós conseguimos fazer com que ela... Tivemos a modificação do quarto para uma coisa mais adulta, não é? E assim nós fomos trabalhando. Você conseguiu resolver o problema da família e dela. Não, não consegui.
Não, porque precisa-se de muito mais do que isso. Mas nós demos um primeiro passo para a retomada de seu próprio corpo. Então, por exemplo, essa Sim. moça tem um atraso cognitivo importante, algumas fobias, entendeu? Então, foi um trabalho junto com o psiquiatra, o que também é algo muito importante, né? Então, acho que esse exemplo mostra um pouquinho como que o olhar para si, o olhar para o corpo, esse retorno ao que se sente, pode contribuir para melhorar a situação desse adolescente, entendeu? Ótimo, ótimo exemplo, Vera, porque eu acho que é isso aí mesmo. E lidar com essa questão da sexualidade também, desse conhecimento desse corpo, né? Da masturbação, da menstruação, de como ter a higiene desse momento, de aonde eu posso fazer certas coisas e outras não, né? Então eu acho que isso tudo passa por esse conhecimento do seu próprio corpo, né? Exatamente. Se eu Eu não vou me pegar esse conheço, gancho. não me identifico, como que eu vou conseguir realmente lidar com essas mudanças e essas novidades? Como que eu vou conseguir sair daquele corpo de criança para passar por um Isso, corpo de adolescente? Essa transição que já é tão difícil, é, né? é E, verdade. então E isso é bem aí, importante. eu acho que aí a família também tem que ser preparada, né, para essa transformação. Porque Sim, as crianças que têm esses déficits, elas, às vezes, elas também são mais dependentes, né? Então, são mais infantis, vamos dizer, se a gente pode usar essa expressão que eu não gosto. Mas a família também tem que estar preparada para essa transformação, né? sim. Uhum, Corporal. Então, eu me lembro de um casal que pegou o filho também, portador da síndrome de Down, esfregando o sexo, né, na quina da cama. uhum. E aí o pai resolveu, entrou em desespero, falou: vou levar para uma profissional do sexo. E a família trouxe isso para mim, sabe? Uhum. E aí eu disse: olha, por que a gente não tenta, você como pai, uma orientação para masturbação? Né? Por que você não entra no banheiro com seu filho, mostra como é, e diz a ele que é no banheiro, e enfim. E aí a gente fez esse processo, sabe? É Uhum. claro que no início o Pedro não saía mais do banheiro, mas não tem importância. Daqui a Ele pouco melhora, né? estava bem ou mal dando conta daquela modificação tão grande naquele corpo, né? Uhum. E essa família, enfim, a gente trabalhou juntos quase 8 anos, foi um tempo muito grande com esse rapaz. E deu tudo certo, ele foi se ajustando aos poucos, né? Isso. É porque, na verdade, os adolescentes típicos, né, que não têm um atraso no desenvolvimento, eles também passam por essas dificuldades, só que eles vão aprendendo ali com um amigo, com um vídeo, com ali, eles têm as estratégias deles, tanto de aprender, como de manipular situações que os pais não vejam que eles estão fazendo, né? E aí Exatamente. e as pessoas com algum atraso, que é o público que a gente trabalha, muitas vezes não tem, não sabe nem como fazer, e é uma coisa difícil para a família também, esse momento de ensinar, né? Não é uma coisa É. fácil, a gente Não, tem que claro que ter não. essa empatia, mas é um momento necessário, porque se você não ensina, como que ele vai aprender? Se você não ensina que tem que ser no banheiro, que agora não é a hora, que daqui a pouco, né? A daqui a pouco controlar esses momentos, a dar atividades produtivas para esse jovem, como que você vai lidar com isso no dia a dia, né? Eu acho que é mais Exatamente. complicado, né? E outra coisa que eu acho importante no que você falou, quer dizer assim, todo mundo tem que trabalhar junto, né, para ajudar esse jovem que tem essas dificuldades, né? Todo mundo tem que trabalhar junto para que ele possa ir vencendo uma etapa de cada vez, né? Um dia de cada vez.
Isso aí, é um dia de cada vez, com certeza. Ô Vera, e a gente chegando na fase dos adultos, de alguns idosos que nós já temos também, né, com atraso do desenvolvimento, o que que a psicomotricidade pode ajudar nessa fase mais dos adultos e da parte do envelhecimento, que a gente chama de como quando a curva de desenvolvimento já começa um pouco esse declínio e a gente precisa fazer um trabalho preventivo dessas doenças do envelhecimento. O que que a Eu acho psicomotricidade que pode agregar? a psicomotricidade pode trazer, mais uma vez, né, essa aproximação do sujeito com o que sente em seu corpo, com o que ele percebe de si, né, com o que ele percebe das relações que ele construiu, porque já está num momento onde já está tudo construído, né? Se fez família, já fez família, se tem trabalho, já tem trabalho, né? Então, é uma coisa assim de reavaliação do seu momento de vida, que às vezes tem um entrave aqui, um entrave ali, e que via corpo, né? E quando eu falo corpo, eu estou querendo falar audição, visão, olfato, gustação, não importa o canal, né? Uhum, O motricista vai trabalhar com aquela pessoa, né? Eu tenho um amigo meu que trabalha lindamente com adultos, ele trabalhou através de música, através uhum, de um tango, um trabalho excepcional, né? Psicomotor, né? sim, Eu acho que é isso, é a gente poder ressignificar, abrir espaço para que esse adulto ressignifique suas escolhas, uhum, reajuste, sabe? Reavalie, uhum, modifique aquilo que dá para modificar, absorva aquilo que não tem mais como modificar, como sendo seu, como sendo próprio, né? E isso, através também do jogo, sabe? Do brincar, do ter prazer nessa repaginação, sabe? Isso é muito importante. Isso é muito importante que o sujeito adulto redescubra o prazer de estar no seu corpo, o prazer isso, de estar no seu lugar que ele ocupa, sabe? Tanto no social como na célula familiar, enfim. Que ele consiga olhar para isso com carinho, sabe? Olhar para isso com afeto, né? E possa isso. repaginar isso aí da melhor maneira possível. Então, a gente vai ter trabalhos como relaxação, volto a dizer, dessa vez seria do Schultz ou do Sapir, outras metodologias que são para adultos, mas a gente tem também as técnicas de expressão, né? A Uhum. música, o desenho, a escultura, a pintura, o recorte, a costura, enfim, formas de expressão do sujeito, por onde a gente pode começar a enviesar essa revisão, né? Sim. E Tá falando que que a mais? yogoterapia também é uma boa técnica, né? Que tá falando aqui, Ah, neuroestímulos. Com isso. certeza, com certeza. Eu acho que essa fase da fase adulta e do envelhecimento é uma fase que a gente precisa focar mais ainda nos aspectos de autonomia e independência, né? Pelo menos aqui o Sim, nosso trabalho é muito focado nisso, nessas habilidades funcionais para autonomia e independência, porque além desse sujeito se perceber, né, dele ter essa voz sobre a vida dele, a gente precisa pensar no futuro. Quem vai ser esse jovem depois que os pais não estiverem mais? sim. Quem que vai ser? Qual a vida produtiva? Porque a gente sabe que uma vida produtiva traz um cérebro mais produtivo e traz uma pessoa com maior qualidade de vida, né? E preparada para o envelhecimento. Isso, pessoas sem atraso nenhum também, né? Isso é para Sim. todos nós, todos nós. Mas É, esse grupo ao qual você está se referindo, eu estou querendo aqui me lembrar, você conhece vários deles, né? A gente teve na Universidade Estácio de Sá o projeto Reunir, né? sim. Que tinha como objetivo preparar jovens adultos, praticamente todos com síndrome de Down. Foi uma Uhum, iniciativa da Marilza, nossa amiga, né? sim. O projeto é lindo.
durante 3 anos, a gente trabalhou para dar uma nivelada nas habilidades sociais, na parte de leitura e escrita, né? E a gente conseguiu empregar 8 dos 18 jovens adultos que estavam conosco nesse projeto. Inclusive, 3 estão na Estácio até hoje, há mais de 10 anos. Eu acho que a mãe da Denise até está aqui com a gente, a Marisa. Ah, que delícia! Eu convidei lá no grupo, tomara que já estejam aí ainda. Bom, então, Denise, Lucas, Mariana continuam a trabalhar dentro da universidade, né? Isso. E esse grupo, ele deu filhotes, né? A Denise está até hoje, ó, a Marisa falando. Isso. Ele deu filhotes, né? Porque o curso de nutrição pegou esse grupo, foi fazer um beijo grande, Marisa. Foi fazer um grupo de nutrição, né? E de gastronomia, onde os meninos se desenvolveram muito, né? São capazes de fazer sua própria refeição. Então, eu acho que para os adultos, jovens adultos e idosos, com dificuldades na curva do desenvolvimento, né, nós temos também um recurso muito grande, que é o brincar e o transformar a rotina diária em algo prazeroso e competente. Isso mesmo. Essas atividades produtivas e que vão agregar nessa autonomia e independência são muito importantes porque ajudam nesse desenvolvimento dessa fase e na preparação, né? Então, com certeza, eu acho que o foco precisa ser esse nessa fase de desenvolvimento, né? Vera, a gente está partindo para o nosso finalzinho aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu curso, o seu trabalho, né? Que vocês têm um método específico que você desenvolve. Se você quiser falar um pouquinho para o pessoal que estiver interessado, como que acha você, né? Para poder saber mais informações. Então, eu trabalho lá no Mobile, né? O Mobile é voltado para a infância e adolescência. O trabalho que a gente faz com adultos é com as famílias das nossas crianças e dos nossos adolescentes. A gente tem uma metodologia própria, que é o Growing Up, que eu escrevi junto com a Aline Cabarit, que é do Instituto Priority. Então, a gente fez essa metodologia juntas e manteve-se no Mobile a metodologia Growing Up. As formações são em janeiro, normalmente, na metodologia. Mas a gente oferece vários cursos, né? Se a pessoa entrar no mobileinfantil.com.br, na página de qualificação, tem vários cursos durante o ano. Mediação escolar, desenvolvimento infantil, neurociências, enfim. Tem uma série de cursos lá. Eu estou com um canal no YouTube, que está muito legal, Vera Matos, Psicomotricidade. Tá, todo voltado para a psicomotricidade. Tem uma entrevista com a Beatriz Saboia, que foi a semana passada, que está maravilhosa. Enfim, e Mobile Infantil nas redes sociais. Aqui, Mobile_Infantil no Instagram. E é isso, gente. Estamos aqui juntos para fazer muitas coisas boas. Muita coisa. A Elizabeth está perguntando, eu já tinha até respondido, Elizabeth, ali, mas vai ficar gravado. Todas as lives, toda segunda-feira às 9 horas a gente tem lives aqui. Algumas eu faço sozinha, e aí eu foco mais em conteúdo mesmo aqui de terapias. Outras eu trago os convidados assim, ilustres, igual a Vera. Todas as lives ficam salvas no nosso IGTV e ficam salvas no YouTube também. Normalmente, depois de alguns dias, eu coloco lá no YouTube, a gente está com o canal também. E eu quero deixar um convite aqui, que em novembro eu vou fazer um curso de 4 dias, online gratuito, sobre estimulação do brincar. Então, é um guia de estimulação do brincar. Quem tiver interesse, é só ir lá no nosso perfil e clicar lá no link que tem o grupo lá, vai para o grupo, que eu vou avisar. Então, vão ser 4 dias bem legais
legais para a gente poder falar sobre essa estimulação mesmo. Por que que o brincar é tão importante, a gente entender sobre o nosso cérebro, né? Tudo isso é muito importante. Não, ô Elizabeth, tem problema nenhum não. Vai ficar gravado, pode ver quantas vezes você quiser. Divulguem para outras pessoas, isso, né? isso é muito importante, vocês serem multiplicadores. Esqueci de falar que a gente vai ter um curso de desenvolvimento infantil agora no final do mês. Ótimo. Online, que também vai ser bem legal. Ó, a Mariana Aires, ó. Isso. Oi, Beijo, querida. linda. Ah, Isso, estejam conosco, a gente está sempre colocando conteúdo novo, tanto aqui no Autonomia como a Vera lá no Mobile, então, e o ano que vem teremos mais ainda, né? Mas a gente ainda tem bastante coisa. Vera, te agradeço muito, vou finalizar antes que a gente caia aqui e eu não consiga salvar a live, porque foi muito bom. Espero que daqui a pouco a gente consiga se visitar pessoalmente, quando isso tudo melhorar, né, um pouco, e que a gente consiga novas parcerias aí, projetos para os próximos anos. Conte comigo aqui, tá? Na Autonomia sempre. Beijo, muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, Maristela. Beijo. Tchau.